E aí, meu caro ouvinte, tudo bom com você? Seja bem-vindo ao podcast Suburbano, se você é novo por aqui. Eu sou a Ana e eu queria avisar para todos vocês que os podcasts agora estão indo para o YouTube. Então, além das plataformas convencionais, onde os podcasts geralmente estão disponibilizados, estamos também no YouTube, onde você pode assinar o canal e ativar o sininho e receber uma notificação quando houver episódio novo. E aí, Spotify para quem é Spotify, YouTube para quem é de YouTube, e todo mundo fica feliz aqui nesse rolê. Em breve vai ter material exclusivo no Instagram do podcast, @AnaSubura, com 2 N's, ok? Então você segue lá também para você poder avisar e ter um contato um pouco mais íntimo comigo, e a gente vai conversando sobre temas, gostei disso, não gostei daquilo, e a gente vai melhorando o episódio a cada momento, tá bom? Queria avisar também que o Suburbano está indo para o Apoia-se. Por quê? Porque temos gastos a serem pagos, entendeu? Aqui não é uma voz de robô, é um ser humano falando, tá? Óbvio que você já sabia disso, desculpa a piada ruim. Mas, enfim, temos contas para pagar, coisas para melhorar. Estamos em lockdown, quer dizer, eu estou em lockdown. Estou gravando de jeito improvisado, tá um pouco engraçado até. Então, do jeito que você ajuda aqui, você melhora a infraestrutura, melhora a qualidade do áudio, pode melhorar a frequência com que os episódios saem, porque isso também custa. Então, ajuda nós aí, e você também vai estar ajudando de alguma maneira o Reino de Deus a ser propagado por toda a Terra, e vai estar ajudando o campo missionário também, porque isso também é missões. Então, te avisar que você está ajudando não só a mim, mas vai estar ajudando muitas outras pessoas a conhecerem mais de Jesus. E você com certeza vai ser abençoado através dessa oferta e desse compromisso, tá bom? E Deus te abençoe nesse rolê aí, filho. Faça o que tiver no seu coração. O link do apoio vai estar na descrição, tá bom? Então, estamos em março de 2021, que parece 2020.2. Queria dizer que a gente está em um ano de pandemia e é um processo que traz um bocado de reflexão, principalmente porque também a gente está chegando na Páscoa, e Páscoa é um momento que traz muita reflexão, pelo menos pra mim. É minha data favorita, assim, gosto mais da Páscoa do que do Natal. Pronto, falei. E por mais que os anúncios que aparecem no YouTube queiram dizer que a gente tá tudo bem, que a gente tá se superando, que a gente tá melhorando, de fato, a cultura brasileira, ela sempre tem um... Sou brasileiro, não desiste nunca. Tem uma galera que tá meio mal com tudo isso. Óbvio que, gente, tá difícil pra todo mundo e não adianta a gente querer justificar, entendeu? O problema tá aí e aí cada um tem que lidar da sua maneira. É sobre isso que eu queria falar, sobre como a gente tá lidando com essas coisas, porque tem algumas pessoas que estão adotando uma postura um tanto sem sentido com relação à realidade. Isso me preocupa, porque a realidade, ela é superior à nossa. A realidade, como cristão, eu vou reformular a frase aqui. Como cristãos, nós temos que viver de acordo com uma realidade superior à nossa. E aí, depois de um ano de pandemia, tantos altos e baixos, não sei quantos milhões de mortes, e lockdown, e máscara, e álcool, e restrições, e abrir isso, fecha aquilo, enfim, não tem sentido falar sobre o quão complicado está a situação, porque todo mundo está ciente disso e o mundo nunca foi tão surtado como... Talvez durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez, não sei. Acho que a internet trouxe a loucura coletiva a um novo nível, né? A gente não é mais louco sozinho, a gente é louco junto com todo mundo, basta você entrar numa rede social. E depois de um ano de pandemia, a gente teve que se adaptar de maneiras que a gente não imaginava ser capaz de se adaptar. Na hora que a gente faz, a gente não percebe, né? A gente só percebe depois que faz. E pra mim, tipo assim, meu Deus, ela deve ficar em casa. Tanta gente trabalhando em hospital, posto de saúde. E, enfim, tanta gente trabalhando na linha de frente. É muito estranho a gente ter chegado a esse ponto e estar passando por esse tipo de situação, por estar vivendo nessas condições já faz um ano já. A gente ninguém esperava que fosse durar tanto tempo assim, né? Ninguém esperava que a gente fosse ter que chegar num nível tão extremo de adaptação. A gente teve que fazer muitas adaptações e alguns até muitos sacrifícios. E muita gente que perdeu dinheiro, muita gente que perdeu a vida, perdeu casa, muita gente que vive sobre condições rasas demais para um ser humano viver. Está sendo muito complicado para todo mundo. E aí eu te levo àquela pergunta que provavelmente vai levar o tema desse episódio, que é: a culpa é de quem? Porque o ser humano caído, ele tem essa mania, né? É a maldição adâmica, na verdade, né? Adão, a primeira coisa que ele fez foi botar a culpa na Eva. E o ser humano, até hoje, a gente tem a mania muito feia de a situação aparecer e a gente querer se
justificar e colocar a culpa na outra pessoa. E é isso que a gente faz. A maioria quer colocar a culpa no governo, daí coloca a culpa nos poderes, aí coloca a culpa no chefe. Eles também têm um pouco de parcela da culpa. O que eu quero dizer aqui é que não há culpada nem inocente. Todo mundo é culpado. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Todo mundo tem sua parcela de deveres a serem cumpridos. E aí, eu quero te levar a refletir nisso. Porque mesmo com todas as restrições, muita gente saiu sem necessidade. Muita gente foi pra rolê sem necessidade. Muita gente devia estar usando máscara e não usou, devia estar passando mais álcool e não passou. Todo mundo, assim, foi um pouco negligente no trato com isso, porque independente das restrições e das ações que o governo cumpriu, se a própria população, de fato, levasse a sério tudo isso, além das restrições que foram implementadas pelo governo, a situação atualmente estaria um pouco diferente, sabe? Eu quero dizer que é a responsabilidade de todo mundo, como nação, como povo brasileiro, o tanto de coisa que a gente fez e deixou de fazer. A gente fez muita coisa, mas a gente deveria ter feito mais. E o fato da gente estar onde está hoje é culpa nossa, como ser humano, como pecador, como nação brasileira. Então, assim, você vai pegar o seu dedinho indicador e colocar na direção da sua cara e falar: a culpa é sua, seu otário. A culpa é um pouco de todo mundo. E desculpa te trazer essa realidade difícil, mesmo sabendo que muita gente perdeu entes queridos, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu muita coisa. É uma responsabilidade coletiva a razão pela qual estamos passando por essa situação hoje. Então, quanto mais rápido você entender que não é culpa do outro, uma parcela dessa culpa é sua também, você consegue adaptar a sua vida melhor, encarar a responsabilidade que você tem no seu dia a dia. Eu tô falando dos mínimos detalhes, entendeu? Eu tô falando das pequenas coisas, estou falando das situações em que você não precisava fazer tal coisa, não precisava sair, não precisava do rolê, mas você fez isso por puro capricho, você fez isso porque eu preciso esparecer pelo bem da minha saúde mental, e aí você acaba colocando outras pessoas em risco, sabe? Eu sei que você poderia ter conversado melhor com seus avós, poderia ter conversado melhor com os mais velhos, para poder convencer eles a ficarem em casa. Não só isso, mas você poderia se oferecer para ir no mercado para eles, por exemplo, esse tipo de coisa, sabe? Esse dia eu tive que ir na mercearia para comprar um único item e eu tentei ir num horário onde tivesse menos gente, e quando eu chego lá, todo mundo estava usando máscara, menos um único senhorzinho. Um senhorzinho que devia estar na casa de 70 anos. E ele estava lá na mercearia, sem máscara e não compra leite. Eu fico pensando, será que ele não tinha nenhum membro da família menos suscetível a pegar o vírus que não pudesse ir na mercearia para ele, sabe? E se esse neto desse senhorzinho não fosse você? Se você poderia ir no mercado com o senhorzinho, entende? São coisas muito pequenas que a gente não repara muito bem. E, enfim, da mesma maneira que a gente é um pouco do "sou brasileiro, não desisto nunca", a gente também faria um pouco no trampo primeiro. Bem contraditório, eu sei, eu tô falando, faz parte da maldição adâmica. A gente quer sempre colocar a culpa no outro. E isso faz parte da gênese do homem caído. Todo é muito a vontade de desunir o ser humano da face da terra. Jesus é muito misericordioso por deixar a gente chegar a esse ponto. A real é que a gente tem uma empatia conveniente, entendeu? Daí a gente só sabe reclamar: nossa, a senhorzinha tá lá na rua, devia estar em casa. Eu tô tipo, tá, eu também devia estar em casa. Por que você não vai no mercado no lugar dele? Por que você não vai pagar as contas no lugar dele, entendeu? Vai ajudar as outras pessoas em vez de ficar reclamando só, sabe? Tem muito mais coisa pra fazer do que, enfim, ficar só reclamando e postar meme nas redes sociais. A brasileira teve que aprender muita coisa. Ela vendo em algum lugar que as doações de alimentos no ano de 2020 aumentaram significativamente. E isso é bom, porque de alguma maneira existem pessoas se movendo para ajudar outras pessoas. Mas, mano, olha o nível de situação que a gente precisou chegar para fazer isso acontecer, sabe? Eu quero dizer, cara, a gente precisou chegar aqui pra galera começar a fazer alguma coisa. Gente, como assim? A água bateu na bunda, foi? Meu Deus. E aí, eu queria comentar um pouco sobre um versículo que ando se falando muito ultimamente, pelo menos no meu círculo social. E eu queria conversar um pouco sobre esse versículo, porque versículos tirados de contexto
São sempre argumentos para falar alguma besteira que não tem nada a ver com Deus, tem algo a ver com um Deus que fica no umbigo de alguém. Então, 2 Crônicas 7, no versículo 14, você provavelmente ouviu: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céus o ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua fé. A gente tira um pouco isso do contexto e esquece que tudo, da primeira parte, tá tudo junto ali. Mas a gente ignora a primeira parte. Se humilhar e orar, entendeu? E esse capítulo aqui, Salomão tá inaugurando, entre aspas, o templo, onde ele oferece um mega sacrifício diante do altar e faz um monte de coisa pra Deus, sabe? Tem um versículo um pouquinho depois, esse capítulo aqui, e nesse capítulo aqui, Deus faz um voto com Salomão, filho de Davi, não só com Salomão, mas com todo o seu povo. No verso 17: se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, fizer tudo que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono com a harmoniosa que fiz Davi, seu pai, quando ele disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. No verso 19 diz: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, eu prestarei culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhe dei e passarei para longe da minha presença. Aqui, Deus estabelece alianças com o povo durante toda a sua criação, lá de Adão, Abraão, José, todos eles sempre têm algum voto. Salomão não é diferente. E Deus sempre foi fiel com relação aos votos que ele cumpre com o seu povo. Porque ele é fiel e a gente não. A gente fala que vai fazer uma coisa e na semana que vem a gente está fazendo outra. E a gente não leva isso em consideração na hora de simplesmente orar, sabe? Porque a gente ora: Jesus, para o Covid. Foi ele que enviou o Covid. Você está prestando atenção no que você está orando, sabe? Você tem noção daquilo que você está pedindo, tem noção da realidade que você está vivendo, da realidade em que vamos viver em breve. Porque aqui diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aqui é Deus falando. E ele não é um Deus qualquer, sabe? Ele não é um Deus que mora só na sua cabeça, que mora só no seu nível. Ele é um Deus criador dos céus e da terra, ele é criador de tudo. Então, antes de você simplesmente falar: Deus, lembra a quem você está se portando, sabe? Você não está orando para qualquer um, você não está fazendo qualquer coisa. E quando você quer se humilhar e orar, a gente nem sabe mais o que é isso, sabe? Se humilhar. A humilhação remete-se a reconhecer a soberania do outro acima de você, sabe? Quando você se humilha, você tem que se submeter. Desde quando a gente gosta de se submeter, sabe? Não dá. A gente é um ser rebelde até o último fio de cabelo. E a gente não quer se humilhar, a gente quer ser muito orgulhoso. Eu penso a todo tipo de arrogância possível. Quando fala de humilhação, a gente quer logo falar: miséria que a gente tá passando, a gente quer falar de humilhação. Cara, a gente tem que reconhecer a soberania de Deus acima de nós, entendeu? E se humilhar. Então não é pra chegar pra ele e ficar pedindo as coisas: Deus, para o Covid. É se humilhar e reconhecer que, mano, a gente faz muita cagada. A gente fez muita cagada. A gente precisa se arrepender da nossa conduta. A nossa conduta aqui tá muito longe daquilo que Deus espera de nós, sabe? Que a gente levasse isso mais a Deus, levasse compromisso com Deus mais a sério, levasse a igreja mais a sério. Não a igreja instituição, mas o relacionamento da igreja, a preparação para a igreja gloriosa. As coisas estariam muito diferentes. Então, o que eu quero falar aqui é que você é culpado. E que você tem que se arrepender, meu filho. Você tem que se arrepender em nome de você, em nome do povo, em nome de todos nós, em nome da sua igreja. Tem que orar. Orar por você mesmo, orar pela sua família, orar pela sua comunidade de fé. E se arrepender. Não adianta se justificar. Nem tenta se justificar, entendeu? Nem tenta querer dar migué. Você tá errado, tá? Você tem que se arrepender. Você poderia ter feito muito mais, não fez. Reconheça o seu erro. E se arrependa.
Essa é a dica de ouro, assim. Cara, quanto mais rápido, mais cedo você entender isso e colocar em prática, melhor para você e melhor para o nosso povo também, porque todos nós precisamos passar por isso como nação. E talvez isso ensine a igreja brasileira a entender um pouco sobre o que é a unidade. Porque, infelizmente, mesmo sendo tão claro o que Deus espera de nós atualmente, que é o arrependimento, ainda tem gente orando para que Deus pare o Covid. E, cara, esse é um momento de humilhação, sabe? Esse é um momento de arrependimento. É igual a galera que quer avivamento, sabe? A galera fala assim, não, porque o Espírito vai vir, vai derramar sobre todo o povo. Só que os versículos antes falam que tem que ser convocado uma assembleia solene e oferecido um sacrifício, sabe? Então, existe uma ordem para que as coisas aconteçam. A gente não pode chegar lá e fazer as coisas do jeito que a gente quer, porque ele ainda é soberano e a vontade dele ainda há de ser cumprida, independente do que a gente for fazer ou não. Mas acontece que o nosso momento agora, como ser humano caído, é se arrepender, reconhecer a soberania dele e falar, Deus, a gente fez muita besteira, tem misericórdia de nós, entendeu? E é isso, esse é o nosso momento agora, entendeu? Tá difícil, tá? Não tem como a gente fugir disso, é uma coisa que tá em todo momento à nossa volta. E por conta da gente não poder fugir disso, é que tá óbvio, pelo menos pra mim, que você tem que se arrepender, porque se você continuar querendo fazer as coisas como se não houvesse amanhã, o amanhã vai chegar, meu filho. E o bagulho vai ser doido. E era basicamente isso. Olhem do jeito certo, se arrependam, peçam perdão. Se humilhem diante dele como povo, como nação, como igreja, como corpo de Cristo. Porque esse é o momento que está sendo pedido para fazer agora, não é outra coisa, entendeu? Existe um momento para folia, existe um momento para o Aue, existe um momento para livramento, existe um momento para o Banzé. Mas esse momento não é esse, ok? Essa aí é uma reflexão, né? Tentei ser breve e eu espero que faça sentido para você. Eu espero que isso possa trazer, né, uma luz sobre certos questionamentos que a gente tem de vez em quando. E lembrar que a gente não tá aqui à toa e não tá aqui pra fazer bagunça somente. Entendeu? E lembra que, por mais que as coisas estão difíceis agora, existe uma alegria prometida pra nós, além dessa vida. Então, antes de você querer ficar de comiseração, lembra que a gente não vive pra essa vida, a gente vive pra vida eterna. Então, se aqui a gente tá na merda, fica tranquilo que um dia vai melhorar. Então, assim, se a gente estiver passando na merda aqui, tá de boa, entendeu? Lembra do que Paulo falou. Ele considerou tudo que ele tinha como esterco, cara. Ele tava na prisão quando ele falou isso, né? E aí, tipo, eu quero ir pro paraíso, o resto tá de boa. E que essa seja a sua linha de raciocínio também. Lembra que você vai morar no céu. As nossas tretas aqui, né, os nossos momentos ruins aqui são todos passageiros, são todos momentâneos. E nosso dever como cristão é se arrepender. Então, é isso aí. Vai orar, meu filho. Vai fazer um jejum, vai botar a cara no chão e vai arrumar tua vida. Essa é a dica aqui da tia Ana. Deus te abençoe e paz.